Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhe o poder sobre os espíritos impuros, recomendando-lhes que não levasse nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andasse de sandálias e que não levasse 2 túnicas. Jesus dizia ainda: quando entrardes numa cidade, ficai ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudir a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram, pregaram a todos que se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bom que a gente está aqui aprendendo toda esta graça no dia de hoje, né? Tendo esta riqueza da festa de Santa Águeda, que ela só tinha 16 anos, adolescente, né? Como que às vezes a formação na nossa vida, como nós sendo bem formados na nossa vida, em nossa casa, nós vamos aprender a viver esta vida plena em Deus. E a gente vai resistir aos pecados e ao mal. Então a primeira leitura de hoje vai mostrar como Davi vai educar Salomão, dizendo para ele do que ele precisava fazer para viver uma vida boa, uma vida plena, ser um homem abençoado. Porque Davi se sentiu abençoado, protegido por Deus, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, nós temos também aprender a ter um coração segundo o coração de Deus. O pai e a mãe é chamado a ensinar seus filhos a ter um coração segundo o coração de Deus, né? Porque você promete, no dia do casamento, a terceira promessa é educar seus filhos na lei de Cristo e da igreja. Segunda, receber os filhos. A primeira, amar, né? Seu marido, a sua casa, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, todos os dias. Então, nós temos de cor já as promessas que você faz. Então, e a promessa importante é a terceira, que vai educar sua família na lei de Cristo e da igreja. Deuteronômio 6,4 vai dizer disso também, né? É obrigação do pai e da mãe ensinar seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, quer de pé, quer sentado, ensinar seus filhos a amar a Deus e ensinar os mandamentos. Então, se meu filho se perde porque não tem os mandamentos, porque eu não ensinei, é responsabilidade de vocês, que é pai. Não é só da igreja, não, senhor. Primeiro é do pai e da mãe. Se seu filho não sabe os 10 mandamentos, você vai prestar conta disso, porque é obrigação sua ensinar. É duro quando o pai e a mãe não sabem os 10 mandamentos, né? Aí ficou pior um pouquinho. Aí piorou mais a situação, porque é triste para nós que somos padres, às vezes a pessoa chega lá para confessar, não sabe os 10 mandamentos da lei de Deus. E quer ir para o céu. Eu não sei de que jeito. Mas precisa aprender. Se não sabe, você que está já ficando mais idoso, né? Porque agora idoso é dos 60 para cima e já velho é dos 72 para cima. Mudou agora a nomenclatura, né? Agora velho já é dos 72 para cima. Agora é chamado velhice, porque começa a morrer já as células, etc. e tal. Então, se você já está na minha idade, pode saber que você já é velho. Não tem vergonha de assumir, não. Ai, o que é isso? Não, pode assumir que você já é velho. Então, a ciência já definiu. E aí está a riqueza para nós, porque a gente tem que educar a nossa vida para viver os tempos de Deus, né? Você tem o tempo da infância, do nascimento, da adolescência, o tempo de criança, adolescência, jovem, né?
depois vem a idade adulta, depois a meia-idade, depois idoso, depois velhice. Então, nós temos os tempos de Deus para nós vivermos, para a gente ir aprendendo a educar a nossa vida, para viver esses martírios que vão aparecer na nossa vida, né? Saber ensinar os nossos filhos, saber ensinar as pessoas que estão perto de nós, saber educar na fé. Por isso, vai dizer tudo isso. Ó, Davi falou, agora está chegando a hora de eu seguir o destino de todos os mortais. Vou deixar meu corpo aqui, só vai minha alma para o céu. O que vai para o céu é a nossa alma, ela é imortal. Mas o corpo vai ficar lá no cemitério. Mas é importante também que a gente cuida do corpo, porque está lá em Tessalonicenses 5:23, vai dizer que todo o nosso corpo, alma e espírito, seja conservado para Deus. Eu não posso judiar do meu corpo também não, né? Ter cuidado com o meu corpo, tratar meu corpo de qualquer jeito, também não, né? Você tem que cuidar da sua vida como uma pérola preciosa de Deus, né? Como Santa Águeda fez, lutou para viver toda a plenitude da vida, mesmo diante do martírio, mesmo diante de sendo passado por toda a humilhação, né? Mas não desistiu não. Deus foi lá, curou, devolveu para ela, e depois até o próprio corpo dela, onde estava enterrado, faz milagre, né? Tem quantas pessoas que a gente vai em tantos lugares aqui, né? O pessoal vai lá no túmulo, reza e acontece milagre. Vai dizer que até o nosso corpo santo faz milagres na vida dos outros. Acontece milagres. Quantos milagres acontecem que as pessoas visitam o túmulo aqui do Monte Seu Jonas, né? Está visitando, e acontece graça. Por quê? Porque aquela pessoa, até o seu corpo pode santificar a vida dos outros. Está vendo? Para a gente ter ideia de como é importante a nossa vida diante de Deus. Não é só a alma. Não, até o físico está lá. Só tem osso. Ficou só o osso, né? Do padre Léo não sobrou nem osso direito, né? Sobrou só a túnica, praticamente, porque ele teve um câncer violento, quase todos os ossos se desfizeram. Então, pouca coisa sobrou dele, mas até a túnica que está lá, acontece graça e milagre, né? Então, para a gente ver assim, como que Deus usa da nossa riqueza, do amor dele em nós, para fazer com que a gente aprenda a viver a santidade. Por isso está dizendo que, vou conseguir, mas agora vai dizer, para você, para mim, para todos nós que estamos aqui, é o que Davi está ensinando, é o que nós temos que aprender a viver. Sede corajoso, porta-te como homem, como uma mulher, observa os preceitos do Senhor teu Deus, anda nos teus caminhos, observe seus estatutos e os seus mandamentos, seus preceitos, seus ensinamentos, como está na lei de Moisés. Então eu tenho que saber que Deus fala comigo, como que Deus me orienta, para mim viver esta graça. Eu só serei forte e corajoso assim. Caso contrário, você vai ser um fracassado e eu também. Todos nós vamos cair nas misérias, nos pecados, né? Por isso assim, serás bem-sucedido em tudo que fizeres conforme este projeto, o projeto de Deus, aquilo que Deus pediu para você no dia do seu casamento. Esse é o projeto, já começa ali, tem os mandamentos, tem os estatutos de Deus, a igreja tem as suas leis, nós precisamos ter os preceitos de Deus na nossa vida, e nós precisamos cumpri-lo, por isso cumprir as promessas que nós fizemos a Deus. Quem fez promessa a Deus lá no dia do matrimônio, tem 3 promessas, é obrigado a cumpri-las. A quarta é acolher os pobres que bateram na sua porta. Tá aí, tem a quarta promessa também, não esquece não, viu? Se teus filhos conservarem a boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, todo o teu coração, com toda a sua alma, jamais faltará alguém para te suceder. Sua casa será uma casa alicerçada e abençoada. Mas é você que precisa colocar. Por isso Jesus hoje está falando, deu autoridade para nós expulsar as coisas más da nossa vida, da nossa casa, mandou os discípulos, apóstolos, expulsar o demônio, curar as pessoas, rezarem pelas pessoas, dar o poder para ele, para ungir as pessoas com a graça de Deus. Por isso que nós precisamos
de estar sempre nos ungindo da graça de Deus. A unção não é só receber o óleo na testa. É aquilo que eu vivo de Deus na minha vida me torna ungido, porque você já é marcado com esta unção. Você já traz a bênção de Deus, traz a glória de Deus, traz a graça de Deus. Você já é ungido de Deus. Então você também vai ungir os outros com a sua vida, né? E se precisa, está doente, vai ao sacerdote que ele vai te ungir com óleo santo, o óleo da cura, o óleo do milagre, para devolver a você a alegria da vida nova. Então hoje estamos aprendendo como viver esta vida plena que Santa Águeda foi nessas promessas que ela se alicerçou a sua vida, que ela fez a sua consagração, porque você também que está aqui, eu, você, todos nós, somos consagrados a Deus pelo batismo. Não é só Santa Águeda, não. Ela não era uma religiosa, ela não tinha hábito. O hábito dela era que ela trazia, naquela época, o Papa permitiu que ela pudesse, São Gregório I, permitiu que ela usasse um véu vermelho, para dizer que ela era consagrada a Deus até o martírio. Era o hábito que ela usava, o seu véu de consagrada. Né? Por isso as pessoas às vezes colocam o véu, mostrando essa riqueza. Então nós temos que ter no nosso coração esta graça de viver esta plenitude que Deus hoje nos oferece. Morrer, é preferível morrer do que pecar. Né? Então fechamos nossos olhos por um instante assim, Deus nos trouxe aqui hoje para reacender no meu coração, no seu, de pai, de mãe, de consagrados a Deus que somos todos nós, né? Os consagrados da Canção Nova, aqueles que vivem a sua vida de consagrado para Deus, a serviço de Deus, né? Os ministros, os músicos, tanta gente trabalha hoje a serviço do reino de Deus. E às vezes é esta graça que nós precisamos ter no nosso coração. Abrir o nosso coração para tudo isso, pedindo ao Espírito Santo que nos dê a graça, como Santa Águeda, de resistir a toda a perseguição, a todo o mal que ela enfrentou sozinha, porque o pai não pôde enfrentar, a mãe não estava junto, ninguém. Ela foi separada da sua família, foi colocada sozinha diante de todas as humilhações. E teve situação que ela estava apenas com um véu. Mas Deus a protegeu. Então, peçamos a Deus também essa graça de nos proteger diante das insígnias de Satanás.